Era uma grande cidade, moderna e apressada, onde todos corriam em busca de sucesso. Entre tribunais e arranha-céus, um advogado brilhava pelo talento em defender causas complexas, conquistando respeito e inveja. Formado nas melhores universidades, sua carreira cresceu rápido. O nome estampava jornais, clientes ricos batiam à sua porta, e o poder parecia sempre aumentar. Era admirado, mas no fundo do coração, havia vazio. O advogado acreditava que a justiça estava em suas mãos. Porém, nem sempre a lei se alinha com a verdade, e em muitos casos, sua consciência era sufocada pela pressão de vencer processos a qualquer custo. Sua rotina era intensa, audiências, prazos, negociações. A vida parecia perfeita, até que um processo inesperado mudou tudo. Acusado injustamente de fraude, ele viu sua carreira despencar da noite para o dia. Colegas se afastaram, clientes desapareceram, jornais divulgaram manchetes duras. O advogado que antes era símbolo de vitória, agora se via sozinho, marcado pela vergonha e pela suspeita que não conseguia provar inocência. Sem trabalho, sem amigos e sem perspectivas, o peso da derrota o levou a caminhar sem destino. Cidades pareciam frias, tribunais já não o recebiam, e a esperança se apagava. Restava apenas o silêncio. Buscando refúgio, partiu para o litoral. Ali, o som das ondas contrastava com o barulho dos tribunais que ecoavam em sua mente. A solidão era profunda, mas naquele lugar algo novo estava prestes a nascer. Na praia, observava pescadores lançando redes ao mar. Homens simples, mas que carregavam paz no olhar. O advogado não entendia como, sem riqueza ou fama, pareciam ter uma alegria que ele jamais conheceu. Certo dia, um pescador idoso o convidou a se aproximar. Com um sorriso sincero, ofereceu-lhe um pedaço de peixe assado. O advogado, cansado e desconfiado, aceitou. A simplicidade daquele gesto marcou seu coração. Durante a conversa, o pescador contou histórias de um homem que havia transformado a vida de simples trabalhadores do mar. Eles eram pescadores comuns, mas ao conhecerem esse mestre, tornaram-se pescadores de homens. Intrigado, o advogado perguntou quem era esse homem. O pescador então abriu sua Bíblia gasta pelo tempo e leu trechos que falavam de Jesus chamando Pedro, André, Tiago e João para segui-lo. As palavras ecoaram dentro dele: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus. Era como se aquelas linhas fossem escritas diretamente para o advogado perdido naquela praia. O contraste era evidente. Enquanto ele, advogado, confiava em títulos e argumentos para vencer, os discípulos de Jesus deixaram redes e barcos para seguir um chamado muito maior: mudar o destino de vidas. Naquela noite, deitado em uma pequena pousada, não conseguia dormir. As imagens da praia e a voz firme do pescador repetindo as palavras do mestre ecoavam dentro de si como um martelo no coração. O advogado se levantou, olhou pela janela e viu a lua refletida no mar. Pela primeira vez, questionou-se: de que adiantam diplomas e vitórias, se não tenho paz nem propósito verdadeiro? Assim começava a sua transformação. O homem que fora acusado injustamente, agora descobria que o verdadeiro julgamento não era o dos tribunais humanos, mas o do coração diante de Deus. Os dias no litoral se tornaram um refúgio, mas também um campo de batalha interior. O advogado, acostumado ao luxo e à glória, agora enfrentava a simplicidade da vida à beira-mar, que expunha seu vazio. À noite, lembrava das audiências cheias de gente, das palmas e aplausos. Pela manhã, via pescadores remendando redes, contentes com pouco. A comparação o consumia. Como eles tinham paz e ele não. O pescador idoso, que se tornará seu amigo, o convidava a ler a Bíblia todos os dias. O advogado resistia. Achava que não passava de um livro antigo, mas algo em sua alma ansiava por respostas.
Certo dia, ao abrir o texto de Romanos, encontrou a frase: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquilo foi como uma sentença, mas diferente. Não era do tribunal humano, era do tribunal divino. Ele pensou: se até eu, que sempre busquei justiça, sou pecador, o que resta? Uma angústia tomou seu peito. Pela primeira vez reconheceu que a toga não o tornava justo, apenas cobria sua culpa. O dilema crescia: deveria abandonar o orgulho e se render à fé, ou lutar para provar inocência com suas próprias forças? A mente de advogado dizia: prove, mas o coração clamava: confie. Em uma madrugada chuvosa, sonhou com um tribunal. No banco dos réus, ele mesmo. Juízes severos o acusavam. Quando a sentença estava prestes a cair, uma voz suave disse: eu já paguei por ele. Acordou assustado. O sonho parecia real demais. Procurou o pescador, que lhe mostrou o texto de João 19h30, está consumado. Ali entendeu que Jesus havia pago sua dívida, maior que qualquer condenação terrena. Ainda assim, a luta não cessava. Vozes interiores diziam que era tarde, que sua carreira estava arruinada, que jamais se reergueria. Mas outras sussurravam esperança: aquele que está em Cristo é nova criatura. Decidiu ajudar os pescadores em suas tarefas. Cada rede lançada no mar era como metáfora de sua vida, às vezes voltava vazia, outras vezes cheia. Aprendeu que paciência e fé eram tão importantes quanto a lei. Um dia, um jovem pescador quase se afogou. Sem pensar, o advogado se lançou na água e o salvou. Ao voltar à areia, ouviu do ancião: agora você entende o que é salvar alguém. Deus também te salvou. Esse ato simples foi um milagre para ele. Sempre resolvera problemas com palavras e argumentos, mas naquele momento entendeu que fé também se expressa em ações que refletem o amor de Deus. A notícia se espalhou na vila. O advogado que antes era desacreditado começou a ganhar respeito, não pelo que possuía, mas pelo que transmitia. Era diferente, falava pouco, mas transmitia verdade. Mesmo assim, a perseguição não tardou. Antigos colegas souberam de sua presença e zombaram, de defensor respeitado a pescador miserável. Essas palavras o feriram, reacendendo dúvidas antigas. Naquela noite, abriu novamente a Bíblia e leu sobre Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Sentiu que também estava negando a nova vida toda vez que deixava o medo falar mais alto que a fé. O conflito atingiu o auge: continuar carregando as correntes do passado ou entregar-se totalmente ao chamado de Cristo? O advogado estava diante da maior decisão de sua vida. Naquela manhã, o advogado caminhava pela praia quando recebeu uma ligação inesperada: o tribunal rejeitara definitivamente sua apelação. Estava oficialmente condenado, mesmo sendo inocente. A notícia caiu como um martelo em sua alma. Tudo parecia ruir de vez. Não havia mais como limpar seu nome, nem retomar a carreira que um dia lhe dera respeito e status. O chão sumira debaixo de seus pés. Sentado à beira do mar, olhou para o horizonte e chorou como nunca. O orgulho que o sustentara desabou. Não restava nada, nem fama, nem justiça, nem amigos. Apenas um vazio esmagador. Naquele instante, recordou as palavras de Jó: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Talvez fosse isso: Deus havia tirado tudo. A raiva e a dúvida cresceram: se Deus é justo, por que permite tamanha injustiça? Gritou ao vento, como se o céu fosse de bronze. Nenhuma resposta vinha, apenas o eco de sua própria dor. À noite, caminhou até o cais. Olhando as águas escuras, pensou em desistir. A voz da tentação dizia: acabe com tudo, não há mais futuro para você. O mar parecia um convite para o fim.
Foi então que lembrou do sonho, a voz dizendo: eu já paguei por ele. Mas agora duvidava até daquilo. Seria apenas fruto de sua mente cansada? O conflito interno se tornava insuportável. De repente, um pescador correu até ele, o jovem que salvara dias antes. O rapaz, com lágrimas nos olhos, disse: se o senhor não estivesse aqui, eu teria morrido. Deus o usou para me dar vida. Essas palavras penetraram fundo. Ele salvou uma vida, mas não conseguia salvar a si mesmo. Como aceitar que Deus o escolhera para um propósito, mesmo em meio à derrota? Nessa noite de angústia, abriu a Bíblia e caiu no texto de Coríntios: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era como se o próprio Deus falasse com ele. Ele caiu de joelhos. Chorou, gritou, confessou. Pela primeira vez, reconheceu sua impotência total. A toga, os diplomas, os argumentos, nada poderia lhe dar o que a graça de Deus oferecia. O mar ao fundo parecia rugir, as ondas batiam forte. Mas dentro de si, algo começava a silenciar. O peso das acusações não desapareceu, mas a certeza de que não estava só começou a surgir. Ali, naquela praia escura, ergueu as mãos ao céu e orou: Senhor, eu não sei mais quem sou. Mas se tu ainda me quiseres, toma minha vida. Faz de mim o que quiseres. Nesse instante, uma paz inesperada desceu sobre ele. Não foi um milagre visível, nem anjos aparecendo, mas um alívio no coração. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente livre. O homem que perdera tudo, agora descobria que já não precisava provar nada ao mundo. Sua identidade não estava mais em tribunais terrenos, mas no supremo juiz que o declarava justificado. O clímax espiritual estava completo. O advogado, que parecia arruinado, finalmente foi quebrado para ser reconstruído. Ali nasceu o pescador de homens que mudaria destinos. Após sua oração na praia, o advogado passou a caminhar mais próximo dos pescadores. Eles o acolheram como parte do grupo, oferecendo tarefas simples: puxar redes, separar peixes, remendar cordas. O trabalho braçal lhe parecia estranho. Acostumado a lidar com palavras afiadas, agora enfrentava o silêncio do mar e o peso das redes. Ali, cada gota de suor se tornava aprendizado sobre humildade. Um pescador jovem o questionou: Doutor, o que vale mais, ganhar discussões ou ganhar amigos? A pergunta simples o desarmou. Ele percebeu que muitas vitórias jurídicas lhe custaram relacionamentos. Numa tarde, reunidos ao redor de uma fogueira, o pescador idoso contou a parábola do semeador. Disse: alguns recebem a palavra mas logo a perdem. Outros aguardam e dão frutos. Ele sabia quem falava. O advogado refletiu. Sempre fora solo pedregoso, duro, impermeável à fé. Agora desejava ser terra fértil, mas temia que o passado fosse obstáculo. A luta interna continuava a apertar seu peito. Certa vez, comerciantes tentaram subornar os pescadores para que vendessem o peixe a preços injustos. O advogado foi tentado a usar seus velhos truques de negociação, mas lembrou da honestidade aprendida ali. Reuniu coragem e respondeu: não precisamos de mentiras para prosperar. Pela primeira vez, defendeu uma causa não com a lei, mas com a verdade simples, e os comerciantes foram embora envergonhados. Na vila, começaram a surgir debates. Alguns diziam: ele é um condenado, não merece confiança. Outros defendiam: ele mudou, agora vive diferente. A transformação despertava curiosidade e resistência. Um grupo de antigos colegas de advocacia apareceu, zombando: você trocou tribunais por barcos? Que tolice! A tentação de voltar para provar inocência era grande, mas decidiu permanecer. Numa manhã chuvosa,
o mar ficou agitado e os barcos quase viraram. O advogado, desesperado, lembrou-se de Mateus 8, Senhor, salva-nos, perecemos. O vento cessou pouco depois, e todos viram como um milagre. Os pescadores comentaram, foi o Senhor quem nos guardou. O advogado, emocionado, entendeu que não fora apenas coincidência, mas cuidado divino. Essa experiência marcou sua fé de forma profunda. Outro pescador lhe disse, o Senhor não nos chama porque somos fortes, mas porque somos fracos. Essas palavras perfuraram sua alma, ele sempre buscará força, mas Deus queria sua fraqueza. Na vila, crianças começaram a segui-lo, pedindo que contasse histórias. Ele, que antes falava em tribunais, agora narrava parábolas simples sobre o amor de Deus. Seu coração se alegrava como nunca. Em certa noite, uma mulher doente pediu oração. Tremendo, colocou a mão sobre ela e pediu em nome de Jesus. Dias depois, a mulher voltou curada, dizendo que fora Deus quem a levantara. Foi então que entendeu, não precisava de toga para ser instrumento. Deus podia agir até através de suas mãos trêmulas e inseguras, transformando sua fraqueza em testemunho vivo. Cada encontro, cada conversa e cada milagre moldavam um novo homem. O advogado estava desaparecendo, e no lugar nascia um pescador de homens, pronto para viver não de causas, mas de fé. Depois de tantos conflitos, o advogado entendeu, não precisava mais limpar seu nome nos tribunais humanos. Sua justiça vinha de Deus. Decidiu abandonar de vez a antiga busca por glória pessoal. Na praia, reuniu os pescadores e confessou, eu lutei muito tempo para provar que era justo. Mas percebo agora que somente Cristo é justo. Quero seguir o caminho dele. O ancião sorriu e disse, agora você está pronto. O mestre não procura homens perfeitos, mas corações dispostos. Aquilo soou como confirmação do chamado que ele já sentia dentro de si. Naquele dia, entregou sua toga a um jovem estudante de direito que passava pela vila. Disse, use isso para defender inocentes. Minha missão agora é outra, defender o Evangelho. Ao abrir novamente a Bíblia, caiu em João 21, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, tu me amas? Sentiu que era Deus perguntando a ele. Entre lágrimas respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Decidiu ficar na vila, ajudando pescadores e pregando nas pequenas praças. O homem que antes buscava grandes palcos agora encontrava alegria em falar a poucos com sinceridade. E Deus começou a honrar sua fé. Pessoas vinham de cidades vizinhas para ouvir aquele ex-advogado falar sobre a verdadeira justiça. O que parecia fracasso, tornava-se ministério. Um antigo colega apareceu para zombar, mas saiu impactado ao ouvir sua pregação sobre perdão. Meses depois, aquele mesmo colega se converteu, provando que Deus transforma até zombadores em discípulos. O milagre não estava apenas nos outros. Estava nele. O advogado frio e orgulhoso se tornará um homem simples, de fala mansa, mas carregado de autoridade espiritual que só vem do Espírito Santo. Os jovens o chamavam de mestre, mas ele sempre respondia, não sigam a mim, sigam a Cristo. Essa humildade era fruto da transformação que só a graça poderia operar. Numa noite, diante do mar calmo, agradeceu, Senhor, pensei que minha vida acabará, mas tu me deste novo começo. Fiz da advocacia meu Deus, mas agora entrego tudo em tuas mãos. Enquanto orava, uma brisa suave soprou e lembrou-lhe de Elias ouvindo a voz de Deus não no fogo nem no vento forte, mas no sussurro. Ele entendeu, Deus estava sempre ali, mesmo no silêncio. Sua história começou a ser contada por viajantes. Não como a do advogado injustiçado, mas como a do homem que perdeu tudo e encontrou o maior tesouro, a fé em Cristo.
Ao ensinar os pescadores, lembrava sempre: a lei pode absolver ou condenar, mas só o Evangelho transforma o coração. Eu sou prova viva disso. As pessoas ouviam com atenção e esperança. O homem que um dia quis defender seu nome agora defendia apenas um nome: o de Jesus Cristo, o Salvador que justificou sua vida e lhe deu um novo propósito. Assim se cumpria a profecia pessoal: de advogado de homens, tornou-se pescador de almas. Seu passado já não o definia. Seu futuro estava selado na eternidade com Deus. A história do advogado mostra que não importa quão alto alguém suba ou quão fundo caia, diante de Deus, todos somos iguais. A toga não faz o homem justo, somente a graça de Cristo. Ele descobriu que a verdadeira justiça não está nos tribunais humanos, mas na cruz, onde Jesus pagou a dívida que nenhum advogado, por mais brilhante, poderia absolver. Muitos confiam em títulos, riquezas e vitórias, mas tudo isso é areia movediça. Quando a vida desaba, apenas a palavra de Deus permanece firme como rocha. Assim como Paulo deixou de perseguir cristãos para se tornar apóstolo, o advogado deixou de defender causas humanas para defender a causa eterna do Evangelho. A lição é clara: quando abrimos mão do orgulho, Deus abre espaço para um propósito maior. Ele não precisa de nossa força, mas de nossa entrega. O homem buscava limpar seu nome, Deus limpou sua alma. Ele queria provar inocência, Cristo lhe deu perdão. Ele desejava justiça, Cristo lhe ofereceu graça. É no momento em que pensamos ter perdido tudo que descobrimos o tesouro escondido, uma vida com Deus, que vale mais do que todos os diplomas e vitórias terrenas. A Bíblia declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O advogado viu essa promessa se cumprir em sua vida. Ele entendeu que o verdadeiro chamado de Cristo não é acumular conquistas, mas lançar redes de esperança, resgatar vidas, tornar-se pescador de homens. Seu fracasso virou ministério. Sua vergonha virou testemunho. Sua queda virou pregação. Porque Deus transforma derrotas em vitórias e lágrimas em fonte de vida. O que parecia sentença de morte foi, na verdade, sentença de renascimento. O velho homem morreu, e o novo homem nasceu em Cristo Jesus. A lição principal é esta: você não precisa provar nada para o mundo. Basta crer naquele que já venceu por você e o justificou com seu sangue. A justiça de Deus não se compra com ouro, não se conquista com títulos, não se defende com palavras. Ela é dom gratuito, dado a todo aquele que crê. Hoje, Deus também pergunta a você: tu me amas? Se a resposta for sim, a sua vida pode ser transformada assim como a dele. A toga, os tribunais, os aplausos ficaram no passado. Mas a fé permanece para sempre. O advogado deixou de buscar glória própria e passou a refletir a glória de Deus. E essa é a mensagem final: não importa quem você foi, nem o que perdeu. Em Cristo, todos podem ser justificados. E quando Ele chama, até um advogado se torna pescador de homens. Talvez você se identifique com o advogado desta história. Talvez também tenha perdido algo, tenha sido injustiçado ou carregue culpas que parecem não ter perdão. Mas assim como ele descobriu, existe um juiz maior, que não condena, e sim absolve. Que não aponta falhas, mas oferece graça e vida nova. Esse juiz é Jesus Cristo. Ele não te pede diplomas, vitórias ou riqueza. Ele pede apenas o seu coração. Porque foi na cruz que ele já pagou por toda a dívida que você jamais poderia quitar. A vida pode ter tirado muito de você, mas em Cristo sempre existe recomeço. Onde todos dizem fim, Deus escreve novo começo. Não importa o quão manchado esteja o passado. Deus é especialista em transformar vergonha em testemunho,
derrota em vitória, escuridão em luz. O advogado se rendeu e encontrou paz onde menos esperava, em uma praia simples, entre pescadores. Você pode encontrar essa paz hoje, aí mesmo onde está. Não é coincidência você ouvir essa mensagem agora. É Deus te chamando, assim como chamou Pedro e André à beira do mar: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Talvez você lute para provar algo ao mundo. Mas o que realmente importa é ser aprovado por Deus. E isso acontece quando você entrega sua vida a Cristo. Hoje é o dia da decisão. Você pode continuar tentando sozinho, ou pode aceitar a graça de quem já venceu por você. Assim como o advogado se levantou para um novo chamado, você também pode se levantar agora e dizer: Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida. E quando você fizer isso, não será mais definido pelo passado, mas pelo futuro que Cristo preparou. Você não será mais refém da dor, mas testemunha da vitória. Deixe que Deus escreva uma nova história. Permita que Ele transforme a sentença em salvação, a queda em ministério, a vergonha em honra. Lembre-se, a graça não é para os perfeitos, mas para os quebrados. Não é para os fortes, mas para os fracos. Não é para poucos, mas para todos. Inclusive você. Se essa mensagem falou com você, ore agora mesmo. Entregue sua vida a Cristo. Peça perdão, receba a graça e comece hoje a viver como nova criatura. E para continuar recebendo mensagens como esta, se fortaleça junto conosco. Temos uma missão: levar a palavra de Deus a todos os corações. Inscreva-se agora no canal Palavra Viva em Ação. Ative o sininho e compartilhe este vídeo. Juntos, vamos espalhar fé, esperança e vida nova em Cristo.